Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu só colocar o tema aqui da aula. Tudo bem, gente? Sabadão à noite aí. Vamos hoje estudar, né? Estudar pra cuidar. Vou colocar o tema da aula aqui. E uma musiquinha pra dar uma animada, né? Eita, o pessoal tá falando que não abriu o link da aula, mas eu tô aqui ao vivo, gente. Calma que acho que o Instagram vai avisar vocês, deve estar bugado aí. Enquanto isso eu vou colocar o tema aqui, tá? Que hoje vamos aprender... Ah, agora foi, né, Carmen? Boa noite. Vou colocar o tema aqui da aula. Vamos aprender a abrir o apetite do seu familiar. Hoje tem uma musiquinha de fundo, hein, Carmen? Do seu familiar. Sabadão, né? Já que a gente não tá saindo por conta por conta aí da epidemia. Então vamos ter um sabadinho com a aula com música, né? Boa noite, boa noite. Ai, só dá uma arrumada na luz aqui. Que a luz tá fraca aqui, tá meio escuro. Mas estamos aí, né? Tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula. Deixa eu dar uma pausa aqui na música, senão daqui a pouco eles derrubam o Instagram, né? E que bom, né? Sabadão à noite, estamos aí e vamos iniciar uma aula para poder aprender a cuidar melhor do nosso familiar, certo? Deixa eu só melhorar aqui a luz, né, gente? Porque a luz não tá muito boa, não. Mas tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Boa noite para vocês, bom dia para mim, né? Que aqui é domingo de manhã, gente. Aí para vocês sábado à noite. Peraí, deixa eu só me posicionar aqui de uma outra forma pra vocês conseguirem me ver melhor. Ah, agora acho que melhorou, né? Agora tá melhor, não tá? Fica melhor vocês me verem. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Então, boa noite. Vamos lá começar a nossa aula, gente. Hoje aqui a aula é diferente, né? Vai ser no sabadão. E a gente vai chamar nossas aulas agora de encontros com a Mari. Ó, que chique, né? Você vai ter um encontro comigo todo sábado aqui, às 8 horas da noite, você vai ter esse encontro comigo, né? Por quê? Pra gente aprender, né, a cuidar muito melhor do seu familiar, pra gente poder pegar conteúdos que ajude em todo esse processo dos cuidados. Então é sábado à noite, esse é seu compromisso, tem que fazer esse seu compromisso comigo. Todo sábado à noite está aqui pra gente aprender, né, algum assunto, né, decorrente aos cuidados e que vai te auxiliar muito e vai abrir a sua mente, porque é o que falo, conforme a gente tem o conhecimento, a nossa percepção ela melhora, a nossa percepção começa a observar coisas que nós não observávamos antes, tá? Porque é o conhecimento que você está adquirindo que vai te auxiliar a avaliar a situação dos cuidados do teu familiar de uma forma diferente, tá? Então vale a pena você estar aqui no sábado à noite. E é rapidinho, né? Quantas vezes a gente passa sábado à noite aí olhando no Instagram, olhando no Facebook, passando o dedinho aí nas postagens dos amigos, né? Tudo, e passa rápido, né, gente? Passa super rápido. Então faz esse compromisso, sábado à noite, de estar aqui, né, nos nossos encontros, certo? Eu queria ver com vocês quem daqui é novo, quem daqui é a primeira vez que está participando das aulas, quem aqui já né, alunos antigos, que sempre está aqui comigo. E quem é novo, coloca aqui nos comentários para mim quem que é novo. E enquanto isso, vocês vão respondendo quem é novo, quem já é antigo, né? Tem pessoas antigas aqui, né? Pega esse aviãozinho e manda essas aulas para as pessoas que precisam participar dessas aulas. Para as pessoas que você sabe que cuida de alguém, que você sabe que vai se identificar com o tema de hoje, com a aula de hoje. Então, compartilha essa aula com as pessoas. Porque assim, o Instagram entrega esses conteúdos para muito mais gente, tá? E isso a gente consegue compartilhar conteúdos para ajudar nos cuidados, tá? Então, vale a pena, ok? Tudo bem?
Tem algum novinho aqui? Deixa eu ver. A Carmen é novinha, né, Carmen? A Carmen é super novinha, né? É, a Carmen é a nossa aluna nata, né? A nossa aluna raiz, né, Carmen? Tá em todas. E isso faz uma diferença, né, Carmen, nos seus cuidados. Muita diferença, né? Muita diferença mesmo. A gente vê, assim, a diferença de quem sempre tá participando das aulas. Ela, na verdade, já é aluna do curso, né? Do Family Care 360. E tem aí muito conteúdo, né, Carmen? Pra você poder aprimorar os seus conhecimentos. E tá dando certo, né? Porque seu pai tá super bem, graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo. Gente, então, a gente vai falar hoje sobre a questão do apetite do familiar doente, certo? Vamos aprender como que a gente faz para abrir o apetite do seu familiar doente, né? Porque muitas vezes a gente sabe que, às vezes o familiar que não, às vezes está com uma sequela, tem uma doença, o apetite dele ele não é o mesmo, tá? Isso daí é fato, a gente sabe disso. Porém, nenhum ser humano pode ficar sem comer, sem se alimentar. Não é porque ele tem uma doença, uma sequela ou alguma coisa, que aí você vai ter o pensamento que, mas ele não tá muito bem, né? Ele tá adoentado, ele tá com dor, então vamos deixar ele mais à vontade, tudo tal. Não, não pode, tá? É justamente por ele ter algumas questões, por ele ter algumas deficiências, algumas lesões ou algumas limitações, que ele tem essa necessidade de se alimentar adequadamente, tá bom? Porque o organismo dele, ele requer vitaminas, né, que auxiliem ele nessa recuperação, tá? Que auxiliem ele nessas debilidades. Então, precisa realmente ter esse cuidado de fazer ele se alimentar de uma forma adequada, tá bom? Então, as nossas aulas aqui, a gente vai dividir em algumas partes, tá bom? Que aí a gente vai falar por que é difícil, né, o seu familiar se alimentar, tá? Eu vou explicar pra vocês por que é difícil o seu familiar se alimentar, tá? A importância de insistir sobre isso, né? Eu já falei um pouquinho, mas vou me aprofundar um pouco mais nessa aula. E um passo a passo para você aprender a abrir o apetite do seu familiar, tá bom? Então, são 3 passos que a gente vamos ter aqui nessa aula, tá? E aí eu vou, né, Karen? Vou pedir para vocês printarem a aula, dá um print aí, faz o seu print e compartilha lá nos seus stories, tá? Que é que nem eu falo pra vocês, é uma ação de você aprender e fixar o que você aprendeu, tá bom? Porque você tá postando, tá gerando uma ação através desse aprendizado, tá bom? Então, printa sempre as aulas e coloca lá nos seus stories, tá bom? Pra você não esquecer esse conteúdo e compartilhar o conteúdo com quem precisa. E também, né, gente, mostrar lá pro pessoal que você está estudando, que você não está paradinha, você cuida de alguém, mas você está se especializando, né? Melhorando o seu cuidado, tá? Para poder dar o melhor cuidado para o seu familiar, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro tópico a gente vai falar por que é difícil o seu familiar se alimentar, tá? O que acontece, gente? Vocês têm que entender que cada caso é um caso, né? Que nem eu falo pra vocês. Os cuidados de cada familiar, ele é individual dentro de cada família, ele é individual de cada caso, tá? Por exemplo, uma senhora que tem sequela de AVC, ela é um caso e ela tem a questão de problema alimentar, de se alimentar, devido a vários fatores, tá? Pode ser devido à doença, pode ser devido à disfunção, como é que fala? Eles começam a degredir, eles começam a parar as funções dos órgãos conforme o avanço da doença, tá? Então, pode ser que eles comecem a deixar de deglutir de uma forma correta. Eles começam a ter muito engasgo, né? Porque esse órgão, ele já está deixando de fazer a sua função principal, tá? Então, tem várias funções. Às vezes, um paciente que tem sequela de AVC, né? Que ele pós-AVC, ele não conseguia se alimentar direito, se alimentava pela sonda. Eu fiz um post sobre a retirada da sonda. Quem quiser mais se aprofundar sobre isso, corre lá no post para poder ver. E aí tem um processo de reabilitação. Na sequela de AVC, dependendo de onde ocorre a AVC, também fiz um post sobre o lóbulo adequado onde ocorre o AVC, tem a lesão da função. E geralmente no pós-AVC eles colocam a sondinha porque a pessoa tá meio,
né, desorientada, não sabe o que aconteceu, para não correr o risco de ter a broncoaspiração, que é o engasgo. E aí ele já está se recuperando, ele não teve nenhuma lesão nessa parte, né, da parte digestiva, de engolir, então ele vai conseguir se alimentar normalmente. E aí você vai fazer um trabalho de recuperação, de reabilitação, de fono, de fortalecimento dessa musculatura para ele voltar a comer. Fortaleceu a musculatura, ele vai ter toda a possibilidade de comer. Então, é avaliar cada caso. No Alzheimer, se já está avançado, ela não vai se recuperar novamente essa função digestiva. Porque a doença do Alzheimer, ela é progressiva, né? E ela vai se avançando até que a pessoa deixa de fazer a função dela. Os órgãos vai deixando de fazer as funções dele. E é da doença, gente, infelizmente. Uma doença muito triste, mas é a realidade. E vocês, cuidadores, precisam ter essa realidade na mente, né? E agora, a lesão de AVC já é diferente. Não é algo progressivo. É algo que teve a lesão ali do momento, da questão da AVC, dependendo do lóbulo, né, do cérebro. E aí ele lesionou uma função. Mas o cérebro é tão maravilhoso, igual eu tenho falado para vocês da neuroplastia, ela acha novos caminhos para conseguir ter essa autonomia. Porque o que o nosso corpo, o nosso sistema, o nosso cérebro quer é a autonomia. Então ela acha outros caminhos para conseguir gerar novamente a função de autonomia, que é comer sozinho, respirar sozinho, conseguir andar, né? E várias outras funções. Então, a parte de deglutição, ele também pode ser que consiga. Então, você já avaliou, você, cuidador consciente, que tem o conhecimento, que está tendo as aulas aqui comigo nos encontros, que vai passar, né, ser encontros, já lembrou e sabe que tem essa possibilidade. E é isso que eu quero e trabalho com vocês, é vocês serem cuidadores que pensam, que entendem o processo e que falam, opa, eu entendi lá que não tem nenhuma obstrução aqui, ele pode comer sim. Então vamos estimular, vamos fazer o possível para ir estimulando. Né? E aí entra com exercício, com estimulação, com fortalecimento dessa região, né, da parte digestiva, e aí vai introduzindo o alimento aos poucos, tá? Com a orientação do profissional, da fono, na fisioterapia, mas geralmente é a fono que auxilia, tá? E aí começar a entrar com a introdução, entende? Então é você avaliar todo o caso, avaliar qual é o diagnóstico do seu familiar, para entender, tá? O porquê que é difícil ele se alimentar. Avaliar, por exemplo, a questão da idade é um outro tópico, que com a idade eles perdem o paladar, tá? O paladar deles é muito mais diferente do que o nosso. Eles não sentem muito o gosto das coisas, né? Eles não sentem mais aquela sensação, assim, de prazer em algumas coisas na comida. Então, tem que se entender isso também, tá? E fazer com que seja prazeroso, mas vamos chegar lá. O que mais? Tem a parte do diagnóstico, né, da doença, tem a parte da idade e às vezes saber e perceber se ele está num estado psicológico não muito bom, tá? Se o seu familiar que está doente está num estado psicológico, às vezes depressivo, né, ansioso, de ansiedade. Por quê? Porque geralmente essas partes psicológicas, emocionais, que fazem com que ele esteja, às vezes, né, caminhando aí para uma depressão, para um estado mais introspectivo, faz com que ele não queira comer, tá? Isso é um dos fatores, né? Pode ser que faça com que ele não queira comer. Então, por isso, tá vendo por que precisa? Por que também o meu curso ele é chamado de 360 graus? Boa noite, Irani, tudo bem? Porque eu ensino vocês a terem uma visão de 360 graus, tá? Não é somente uma visão. Ah, ele não come pela boca, ele come pela sonda. Ah, então tá bom. Não, você tem que aprender a avaliar o seu familiar de uma forma geral, de uma forma redonda, né? 360 graus é o que fala, é o círculo, é a visão do círculo completo, tá? Então você precisa ter essa visão de olhar todos os lados e tentar identificar o motivo, tentar identificar o porquê que tá causando aquilo, entendeu? Que aí conforme você passa a identificar isso, você consegue gerar uma ação de melhoria. Tá travando, Irani? Tá travando pra vocês também, gente? Fala pra mim. Toma meu café enquanto isso. Voltou? Então, eu vou falando aqui, mas vocês vão me repetindo. Voltou? Imagina, eu tô falando tudo isso aqui, ninguém ouviu nada?
Tá dando pra ouvir bem? Voltou? Melhorou? Tá tudo bem? Cadê o... fala pra mim aí. Acho que voltou. A Mari deu uma resposta aí. Então tá bom. Tá dando pra ouvir bem, né? Então, gente, é entender todo esse porquê, tá? É ter essa visão ampla e essa visão aberta, né? Você não pode ser um cuidador, somente olha o que tá na sua frente, tá? Você tem que olhar de uma forma geral, tá? De uma forma ampla, tá? Nos cuidados do seu familiar. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês que o cuidador, ele não pode ser uma pessoa engessada. Eu tenho que aprender isso e fazer isso e é isso. Não. Você tem que aprender a ter um olhar amplo. Por isso que você tem que se estudar para cuidar. Por isso que você tem que estudar várias coisas. Não é somente, como alimentar, né? Como dar alimentação, fazer a papinha e dar. Isso eu sei, então eu sei cuidar. Não, o cuidado é muito mais amplo. O cuidado é muito mais específico, é muito mais profundo, tá? Então, entendeu esse porquê? Beleza, você já entendeu a parte principal para saber qual é a ação que vai te levar, tá? Que bom que não travou. Então, você vai saber o porquê, e através desse porquê você vai te gerar uma ação. Uma ação do quê? De resolver. De tentar resolver através do motivo que foi o porquê, certo? E aí, a gente vai entrar no outro tópico. Peraí. Certo. Deixa eu só ver se tá certo. Então, a gente vai entender a função tudo direitinho, sempre, certo? Aí, o que acontece? Um período que eu trabalhei no hospital, eu cuidei de um paciente que ele não queria comer, tá? Mas eu acho que eu já contei esse caso aqui, mas eu nem gosto de ficar falando muito, porque é um caso um pouco forte, assim, sabe? É um rapaz que internou e ele tava com HIV, só que ele não aceitava a doença, tudo tal. E ele não queria comer. Ele não queria comer porque ele tava desistindo da vida dele mesmo, né? No período que eu trabalhei na UTI. E de jeito nenhum ele comia, sabe? Assim, a gente tentava conversar com ele, chamava a família dele, né? Pra ele tentar comer. Ele não comia mesmo, né? E aí entrou com a medicação antidepressivo pra ele. Só que a medicação, ela demora pra fazer efeito, né? Não é de imediato, é uma semana pra realmente fazer efeito. E aí a gente tivemos que passar a sonda, porque quando a pessoa não come, né? Você observa o seu familiar. Se ele não come, por algum motivo, né, deu uma semana, ele não tá comendo, vai pro hospital com ele, tá? Por quê? A pessoa não pode ficar sem comer muito tempo, porque aí ela começa a enfraquecer, abaixa a imunidade, aí pode vir bactérias, infecções, ela fica doente, tem uma série de coisas, tá? Por isso que você se alimentar é extremamente importante e pro seu familiar doente também. Então, a gente passou a sonda nele, né? Pra ele poder começar a se alimentar, ele ia lá assim, aí a sonda, ele não tem controle de não querer, porque é aquele caninho que vai até o nariz e do nariz vai até o estômago, né? A gente instala a dieta na ponta dela e abre para ele poder começar a se alimentar. Então aí a gente colocava essa sonda, vira e mexe, quando ele percebia que a sonda, né, ele voltava em si, percebia que a sonda estava nele, ele ia lá e arrancava a sonda, tá? Então o motivo dele era um motivo emocional. Ele não estava comendo por questões emocionais, certo? Então, saber o motivo. Ele não tinha nenhum problema nessa parte digestiva, né? Não, ele simplesmente, a parte emocional dele estava abalada e isso fazia com que ele não comesse. Só que, para proteção da vida, da saúde, a gente tem que intervir e entrar com alguma ação, que seria passar a sonda. No seu familiar também não é diferente. Observou que não está comendo, deu uma semana. Assim, se não tá comendo nada, 2, 3 dias, tem que levar ele no médico. Leva ele para o hospital, para eles entrarem com soro, com a reposição de algumas vitaminas e, se for o caso, passar a sonda, né? Uma sonda pelo nariz para ele se alimentar. Porque aí a sonda ele vai se alimentar, né? Não vai ter essa resistência. Ele não vai ter a possibilidade de resistência, certo? E aí, em último caso, tem a gastrostomia, que é essa sonda de alimentação que eles fazem uma incisão na barriga e vai direto pro intestino,
ou o estômago, depende do caso, mas geralmente é o intestino superior, tá? Então vai direto um caninho lá no intestino, porque lembra que eu falei pra vocês, quem já é aluno antigo e participa das minhas aulas sabe, e eu comentei que a maior absorção de vitaminas, minerais, nutrientes e água não é no estômago, é no intestino, certo? O estômago ele vai quebrar para que as vitaminas sejam absorvidas no seu intestino, certo? É uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, né? E eu sempre comento aqui, fica tomando laxante, e esses laxantes eles impedem a absorção de todas essas vitaminas, minerais e a água, tá bom? Então a absorção das nossas vitaminas é tudo no intestino. Então é se preocupar com isso, gente. Então a gente já viu a causa, já conseguimos entrar com uma ação, né? Precisa, porque ninguém pode ficar sem se alimentar mais do que 2, 3 dias, tá? Não pode. E principalmente a água, né, gente? Não pode, não tem como, tá? A imunidade vai baixar e aí você vai ter muito mais problema para cuidar do seu familiar se você não entrar com uma ação de resolver essa questão do seu familiar não ter o apetite, tá? Vamos lá, gente, o que mais? Vocês estão entendendo direitinho? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? No caso da Mari, eu não sei se a Mari tá aí, né? Mas o seu caso foi da doença de Alzheimer, né, Mari? Que aí ela já começou a engasgar, se eu não me engano. Alguém tem alguma dúvida? Gente, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Se o seu familiar tiver esse problema, manda aqui, a gente responde. Mari, você passou por isso, dela parar de comer? Acho que a Mari passou, né, Mari? Você comentou comigo. A Carmen falou que o pai dela come super bem, né, Carmen? Ah, tá dando pra entender, né, Carmen? A Carmen tão bonitinha, gente. Carmen, eu ainda tô com aquilo na cabeça do açaí com farinha, né? É isso? Eu ainda vou experimentar isso daí? Açaí com farinha? É farinha de mandioca? Eu vou experimentar isso ainda, viu? É, né? Bonitinho. Eu ainda vou experimentar isso, pode ter certeza. Gente, aproveitando, não esquece de compartilhar essa aula e de fazer o print, tá? Faça o print pra repostar lá. Açaí com farinha de tapioca. Farinha de tapioca. Olha, já ia falar farinha de mandioca. Esses dias achei uma farinha de mandioca aqui, eu lembrei de você, Carmen. Falei, nossa, será que é essa farinha que a Carmen coloca? Farinha de tapioca. Ai, que delícia, gente do céu. E você dá pro seu pai, né, Carmen? O paizinho dela é um paizinho, o idoso, e ele acho que come, né? Açaí com farinha de tapioca, se eu não me engano. Muito legal, muito legal. Bom, gente, então vamos lá. E aí, o que acontece? A gente sofre aquela angústia de não ver o familiar comendo, né? Porque é bem complicado, sabe? Você sabe que seu familiar precisa comer e ele não come, e isso é angustiante para quem tá cuidando, né? Então a gente tem que saber o que fazer para que o seu familiar tente abrir esse apetite, o que fazer para que ele passe a comer um pouquinho pelo menos, tá bom? Então Peraí, deixa eu só ver aqui. Então, no final dessa aula, eu vou te dar dicas para que você consiga fazer com que o seu familiar, ele abra esse apetite, tá bom? Ele consiga comer. Então, fica até o final para você poder saber direitinho o que você pode fazer para induzir ele a comer, certo? Outra coisa que eu quero falar com vocês é o quê? De você sempre insistir dele se alimentar. Independente do caso, tá? Mesmo até mesmo no Alzheimer, é insistir. E ter muita paciência, gente. Tem GTT após uma pneumonia broncoaspiratória, mas com tratamento com a fono voltou a comer algumas coisas pela boca. Ah, isso é excelente, né? Excelente, Carmen. Porque, imagina você, gente, você não sente mais gosto das coisas, não come pela boca, né? É muito ruim, é muito desagradável, né? Come quase tudo, inclusive açaí com farinha de tapioca. Que delícia. Que bonitinho, né? E a Carmen, ela tem toda a paciência com o pai dela, é a coisa mais linda. Nossa, muito, muito lindo mesmo. E aí, então, ter essa insistência dele comer, que nem a Carmen, né? Ela teve um processo de insistência dele voltar a comer algumas coisas pela boca, né? E você precisa se dedicar para poder fazer isso, né? E isso vai ter a sua recompensa.
tudo que você se dedica para poder melhorar. 92 anos, Carmen, nossa, ele tá super bem, nem parece que tem 92 anos, ele tá ótimo, ótimo, ótimo mesmo. A Carmen às vezes me manda umas fotos deles, tão bonitinhos. Então é você insistir, tá? Mas você insistir não é assim, eu tô com pressa, tem coisa para fazer, não, vamos comer. Não funciona, tá? É você sentar ali, colocar na sua cabeça que você vai se dedicar para isso. Pensa comigo, a sua insistência, ela vai trazer uma melhora pro seu familiar doente, né? Porque ele vai comer pela boca, vai sentir o gosto das coisas, vai participar ali, né, em conjunto, em comunhão com a família na hora da alimentação, tá? E vai melhorar a imunidade e vai te ajudar a não ficar, assim, tão presa nos cuidados com ele, por exemplo, tá? Porque instalar uma dieta na GTT, que é a gastrostomia, que é a sonda que vai na barriga, ou na sonda que vai no nariz para se alimentar, ela tem todo um cuidado. Você tem que ficar de olho, se não entupiu. Você tem que cronometrar o tempo que ela é introduzida, que ela é infundida. Depois você tem que lavar. Ó quanta coisa você tem que fazer. Entende? Então, não é porque assim, você vai ficar mais livre. Entre aspas, vai. Mas o natural, que é a gente comer pela boca, vale a pena insistir. Vale a pena você se dedicar ali no seu familiar e falar, não, vamos tentar aqui. Vamos tentar comer, vamos insistir, vamos conversar, vamos assistir um filme enquanto eu tô aqui. Se você vê que seu familiar tá deprimido, dá na boca dele, né? Às vezes pode ser que ele se sinta mais cuidado quando você tá ali, você mesmo oferecendo para ele, né? E vai indo, vai testando, tá, gente? Porque não tem um cuidado padronizado. Cada família é de uma forma. Então, como que é o seu familiar que está doente? Como que ele vai reagir? O que você pode fazer para ele que faça com que ele se anime para comer? Você conhece seu familiar. Eu falo para você que é você que conhece o familiar, né? Eu fiz um último post a respeito do como que é? Da questão do médico, né? Não acredite em tudo que ele fale, porque às vezes o médico ele tá num sistema tão padrão que ele simplesmente vai falar para você: ele não come? Vamos passar a sonda. Não, vamos passar a sonda porque ele não vai comer mesmo, tal. Não. O familiar que tá ali do lado sabe que ele tem condições de comer. Mas é devagarzinho, é estimulando, né? É se dedicando para isso e vai tentando. A Carmen fez isso, né, Carmen? Na verdade, a Carmen, ela foi contra uma decisão médica, entre aspas, tá, gente? O médico passou a sonda e falou, agora ele vai comer pela sonda, deixa ele comer pela sonda. A Carmen falou, não, eu vou começar a introduzir os alimentos. Não foi isso, Carmen? Eu vou começar a introduzir os alimentos para ele começar a comer pela boca. Então, hoje, a maioria das coisas ele come pela boca. É só uma alimentação ou outra que é mais líquida, se não me engano, né, Carmen? Que ela coloca na sonda, entende? Então, o que eu quero estimular vocês é a isso. É vocês pensar, é vocês se arriscarem com segurança porque tem o conhecimento, entende? É essa proposta que eu trago aqui para vocês. Na época da internação do papai, 2 médicas disseram que o papai nunca mais iria comer pela boca, tá vendo? Não fiquei parada nesse diagnóstico. E o pneumologista indicou a fono. É isso mesmo. É ver as possibilidades. Se você tem conhecimento, você não vai simplesmente entrar no padrão do que o profissional, o médico, para ele né? Que nem é o conceito dele, é o que ele acredita, é que nem eu coloquei. Eu não tô menosprezando os médicos, mas eles têm os conceitos, eles têm os valores deles e tá tudo bem. Porém, você como familiar que cuida do seu ente querido, né, que tá ali doente, você também precisa ter os teus. Mas com o conhecimento. Porque o seu conhecimento, você tendo conhecimento, buscando conhecimento, você vai ter segurança de decidir o que você vai estimular, porque você sabe que pode. Você vai decidir por qual caminho você vai correr, você vai decidir trocar de médico. E na 3ª sessão, o papai estava comendo pela boca da Nuninho. Tá vendo? Né? Então, é buscar os meios corretos porque você tem o conhecimento, tá? E foi pensando nisso, gente, que eu coloquei e estou disponibilizando a pré-matrícula do curso Family Care 360, tá? Porque eu entendo vocês e sei que esse processo de cuidado, ele é um período estressante, ele é cansativo, né? Tem vários assuntos que te envolvem nesse processo do cuidado, né? E lá no curso tem todos os assuntos mais aprofundado, né? A Carmen tá aí, ela é aluna, né, do curso, e ela sabe o quanto eu trabalho de uma forma muito mais profunda dentro do curso, tá? As aulas são muito mais
como é que eu falo? Muito mais profunda mesmo, muito mais densa, para você aprender a avaliar, para você aprender a entender e para você aprender a caminhar sozinha. Dessa forma, que se acontece alguma intercorrência, acontece alguma coisa, você, opa, eu já sei o que fazer, né? Ah, teve convulsão? Eu já sei o que fazer. Ah, aconteceu isso? Eu já sei o que fazer. Porque eu já estudei para isso. Eu já passei por esse processo de conhecimento e agora, se acontecer, eu sei como agir. Entende? Então, dia 5/10 vai abrir a pré-matrícula desse curso. E quem ainda não faz parte desse curso, aproveita, gente. Aproveita, por quê? Para você ter esse conhecimento mais aprofundado. Para você ter essa visão 360 graus e não ficar desesperado, né, querendo correr para o médico, e às vezes você vai para o médico que dá um diagnóstico definitivo. Igual foi o caso da Carmen. O médico deu um diagnóstico definitivo que ele não vai comer mais pela boca. E aí você, desesperado, sem conhecimento, aceita. Peraí. Desesperado, sem conhecimento, acaba aceitando esse diagnóstico. Entende? E aí você, entre aspas, condena o seu familiar numa situação que não poderia, que pode ser que seria reversível. Então, por isso, gente, que é importante ter um conhecimento. É importante estudar, sim, tá? E o conteúdo pela internet gratuito, ele não é profundo. Ele não é algo denso, ele não é, né, assim, forte, entendeu? Para poder fazer com que você entenda e consiga, né, ampliar essa sua visão. Né? Então, é uma coisa que vale a pena, tá? E nesse curso a gente vai tirar dúvidas, vai ter um acompanhamento, né? Eu vou pegar na mão de vocês, né? E caminhar junto. Vai ter, se eu não me engano, vai ter a consultoria também e mais alguns bônus, né? A Carmen fez a consultoria, né, Carmen? E aí, fala aí como é que foi a consultoria. A consultoria é algo pertinho, gente. Se eu não me engano, a Carmen, ela tem acesso a mim diretamente, né? Qualquer dúvida, ela sempre me pergunta. Então, por que cuidar sozinho, né, gente? Se você tem a possibilidade de estar junto com alguém, alguém que te dá a mão ali e caminha com você, tentando resolver, né, todas as suas dúvidas, suas inseguranças. Então, isso ajuda e muito muito mesmo, tá? Então, é aproveitar. A gente não queria desligar a consultoria, né, Carmen? Se deixasse, gente, eu ficava quase 2 horas na consultoria, né? Quase 2 horas. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Vocês não precisam passar por esse processo sozinho. Então aproveita lá no dia 5/10, vai abrir a pré-matrícula do curso. O curso está no valor menor, né? E tem a consultoria e mais os bônus. Eu não vou fazer mais isso, dá segurança no cuidado, né, Carmen? Você se torna uma outra pessoa, gente, né? O curso vem aqui para realmente te dar essa segurança. Por quê? Eu estou com vocês. Né? Eu tenho 15 anos de profissão, eu já passei por muitas coisas, muitas situações, realmente que marcaram a minha vida, mas que me ensinaram muito. Então, eu tô aqui para poder ajudar vocês. Se você quer passar por algo sozinho, tudo bem, tá tudo bem, né? Você não está errado, tá tudo bem. Mas se você quer passar com alguém te ajudando, te orientando, é melhor ainda, tá? Então, vamos lá. Aí o que eu quero falar pra vocês agora, deixa eu só ver o tempo aqui pra mim não se estender, porque geralmente eu me estendo, né? Então marca no seu calendário dia 5/10, tá bom, gente? Dia 5/10, marca lá no seu calendário, pra você poder entrar nesse curso e chega dessa segurança, né? Chega dessas coisas, tá? E você pode ver, assim, em todos os outros cursos, não existe um curso igual do Family Care. Por quê? Eu sou formada, né, como técnica de enfermagem, tenho essa profissão já da área da saúde, porém eu sempre fui ligada, o meu olhar sempre foi ligado aos familiares. Desde que eu comecei a minha profissão, eu sempre fui ligada às necessidades dos familiares perante o cuidado do paciente, no caso, né? Então eu sempre, nossa, quando tinha algum amigo que eu sabia que tinha alguém internado em casa, eu já ligava pra ele. Sabe assim? Eu já ligava. Sabe aquela pessoa... Oi, fulano, tá internado? Como é que tá a situação? Tá assim, assim, assim. Não, vamos mudar. Faz isso, isso e isso. Fala desse jeito com o médico. Eu sempre falava isso. Fala desse jeito com o médico. Né? Se imponha dessa forma que você vai ver que o médico vai dar outra direção. Era isso que eu fazia, de verdade. De verdade. Né? Se tiver alguém aqui que eu já fiz isso, escreve aí nos comentários. E eu sempre fazia isso. Né? Tinha uma vez que um paciente que estava comigo, lá internado na UTI, era mãe de uma colega, né, da faculdade, e aí ela chegou pra mim e falou assim, Mariane, e aí, ela tá de alta, né, aqui da UTI, e aí eu falei, não, ela não tá em condições de alta, não, briga com a médica, fala que você vai manter ela aqui.
E aí ela brigou com a médica e logo no dia seguinte ela passou bem mal, sabe? A sorte é que ela estava na UTI. Porque a UTI, gente, o médico é imediato, né? No quarto, não é. Ele vai chamar o médico vai subir do pronto-socorro, tudo tal. E ali na UTI, não. Tá todo mundo ali em volta. A intercorrência é atendida mais de imediato, sabe? E ela teve um problema, parou, tudo, mas a gente conseguiu reverter a situação dela. Então, eu sempre pensei no familiar. É essa a diferença da minha visão, sabe? E era sempre essa minha briga dentro do hospital. Então, dia 5/10, aberta as pré-matrícula do Family Care, tá? Gente, então vamos lá. Agora vocês querem saber qual passo que você pode ter para auxiliar o seu familiar a ter mais apetite, certo? Então vamos lá. Peraí, deixa eu só ver aqui. Lembrando que você precisa fazer o quê? Saber do diagnóstico, saber o porquê, certo? Saber o porquê, tentar insistir, mas tem as formas de insistir, tá? E você vai saber aqui agora, conforme o problema do seu familiar. O que acontece? Se o seu familiar, ele simplesmente não quer comer, né? Você já descobriu a causa. E uma das causas é porque ele não tem mais o paladar, não tem mais o apetite de querer comer, você vai começar a introduzir alimentos que é agradáveis para ele, tá? Então você vai tentar saber, você vai estudar realmente, analisar aquilo que agrada a ele. Você vai fazer teste. Sabe quando a criança está começando a se alimentar e você coloca várias porções de uma comida na frente dela e coloca ali e ela escolhe aquilo que ela quer comer? É isso que você vai fazer com o seu familiar. Você vai colocar uma porçãozinha de alguma coisa que ele come, um arrozinho, uma fruta, vai diferenciando os sabores e apresenta para o seu familiar. Apresenta de uma forma agradável, faz com que o cheiro ele sinta um cheiro agradável para ver se começa a abrir o apetite, porque todo ser humano é igual, gente. Você sente o cheiro para abrir o apetite, né? E aí depois você começa a se alimentar. A gente fala que a digestão começa pelo cheiro, né? E você vai fazer esses passos e vai observar, porque eu não sei, né, vocês, mas geralmente se eu parar pra pensar e falar assim, o que às vezes o meu familiar mais gosta, eu não sei, porque eu nunca parei pra olhar, eu nunca parei pra estudar, eu nunca parei pra analisar o que o pessoal daqui de casa mais gosta. Você entende? Então, olá, Rô, tudo bem? Bom dia aqui, né? Boa noite pra vocês. Saudade, hein, Rô? Tá sumida por aqui, hein? Rosana, as aulas agora é no sábado à noite, hein? Te espero aqui todo sábado, hein? 8 horas. Então, é você fazer esses testes, tá? E ali você vai deixar ele pegar, ver o que ele quer, né? Ou senão, vai colocar na boca dele e vai falar, tá gostoso? Tá bom? Como é que tá? E aí você vai adequando para sabores que para ele é bom, né? Sabores que ele se identifica, para que pelo menos ele volte a se alimentar, tá? Claro que se ele é diabético, por exemplo, você não vai ficar dando coisas doces, né? Se ele não tem nenhuma restrição, tudo bem. Não vai dar só doce. Mas você vai incluindo outras coisas, né? Com que ele queira se alimentar, certo? O que mais? Tem alguns aditivos que faz com que o apetite abre. Gente, lembra, quem aqui é antigo vai saber. Lembra do Biotônico Fontoura? Que abre, dá apetite de leão? Quem lembra disso daí? Biotônico Fontoura, que a gente tomava quando era criança, quando não queria comer. Alguém de vocês é dessa época? Escreve aqui nos comentários. Eu sou, né? Eu nem sei se existe mais esse Biotônico Fontoura. Mas acho que sim, não sei. Então, existem aditivos que faz com que eles abrem o apetite, tá? Que é uma azeitona. Antes da alimentação, você pode dar um pouquinho de azeitona pro seu familiar. Porque ele induz o apetite, né? Ele vai... Eu não suportava, né, Carmen? Eu gostava até, eu acho que eu gostava, mas eu lembro que a gente tomava. Eu, minha irmã, meu irmão. Porque eu era magrinha, né, eu acho. Minha mãe que dava, né? Sempre. Então, você vai dar aditivos para ele, como uma azeitona, né, um pouquinho de salada de agrião. E vai dando esses aditivos para auxiliar nesse apetite, tá? E depois entrar com a introdução alimentar. Outra coisa é ir começando com quantidades pequenas, quantidades bem pequenininhas, e vai aumentando ao longo do processo. E aí você vê o que ele gosta. Ele gosta de molho de tomate. Encontrei isso na internet. Eita, peraí, gente, desculpa. Gosta de molho de tomate.
Ele gosta de molho de tomate, então pega um arrozinho, mistura com molho de tomate, né? Ah, ele gosta de feijão, também faz uma sopinha de feijão e ali vai fazendo introduções, tá? Ele gosta de um doce, então faz uma troca. Existe a barganha. Ó, se você comer essa comida aqui, você vai ganhar o doce lá que você gosta, entende? É fazer trocas, é ir fazendo trocas, sempre, tá? Que mais que eu coloquei lá? Estimular, fazer temperos diferentes, né? Buscar temperos diferentes com que auxilie que o seu familiar coma, certo? Então, é ir fazendo temperos diferentes, ir testando, e testando. Falar, mas ele não tá nem comendo, eu vou oferecer um brócolis? Vai, porque possa ser que o brócolis, pra ele, é degustativo, pra ele é bom, né? Você não tem que se basear no seu paladar, e sim fazer os testes, só apresenta. Apresenta para ver qual que ele vai comer, entende? Então, dar possibilidades para que ele queira escolher o que ele queira comer. Isso também já ajuda e já dá uma autonomia. Ele já vai se sentir melhor e falar, tá bom, eu vou escolher. E aí ele vai lá, vai pegar alguma coisa para comer, entende? Então, mas tudo é um processo de paciência, gente. Eu falo que o cuidador, ele é um poço de paciência, né? É um poço de paciência. E hoje, por esse assunto ser sobre alimentação, qual frase que a gente vai colocar nessa aula, gente? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Qual frase que a gente vai colocar nessa aula? Fala pra mim, que é sobre alimentação, apetite do familiar. E lembrando, gente, que quem não está no grupo VIP dos alunos, né? Clica lá no link da bio, coloca o seu e-mail lá, tá? Quem já faz parte, pode colocar o e-mail lá também, porque o e-mail tá indo para uma outra plataforma que a gente vai utilizar para poder se comunicar com vocês também, tá? E eu tô liberando um bônus, um presente, que é uma aula fechada, para vocês poderem assistir, tá? Então, mesmo que você esteja no grupo do WhatsApp, cadastra seu e-mail lá, porque essa plataforma é nova, viu, Carmen? Quem são os alunos mais antigos aí, eu acho que não cadastrou lá e não tá indo para outra plataforma de e-mail, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Tananana. Então, lembrando, gente, tudo bem? Tem alguma dúvida? Conseguiu entender? Oi, Heloísa. Chegou agora? Ai, que pena, Heloísa. Gente, marca na agenda de vocês que as aulas são às 8 horas no sábado. E não vai ficar gravada. Elas vão sair do ar, elas não ficarão gravadas, certo? Então, marca, né? Eu tô ocupada, eu tô atarefada. Liga lá, seu Instagram, pega o fone de ouvido, vai terminando a janta com o fone de ouvido. Pelo menos você vai aprender, você vai ouvir, né? Você vai pegar informações para poder aplicar com o seu familiar doente, tá? Geralmente, gente, eu sempre faço isso, igual eu falei pra vocês ali nos stories, eu tô investindo em mim, tô investindo na minha melhoria como pessoa pra poder trazer mais conteúdos melhores pra vocês, mas eu também, vida corrida, né? Filha, eu coloco o fone de ouvido e vou estudando, vou fazendo as coisas aqui de casa, vou lavando a louça, vou varrendo, vou limpando, mas eu já estudei um módulo, já estudei outro módulo, já ouvi as aulas certinho. Gente do céu, esse computador aqui tá querendo falar comigo, né? Eu passei do horário, mas vou colocar na agenda. Coloca na agenda, porque vale a pena, viu? E a gente fica ligado na internet e gasta tempo com tanta coisa que às vezes nem acrescenta. É gostoso a gente ver a vida dos outros. É gostoso ver as fotos dos outros, é legal, é gostosinho. Mas a gente tem que organizar o nosso tempo para algo que nos acrescente, né? Fala, não, se eu vou gastar aqui 2 horas na internet vendo a foto dos outros, sabendo como é que tá, né? Assim, espairecendo, eu vou dedicar 1 hora para aprender. Põe seu fone de ouvido, 8 horas, sábado à noite, 8 horas, encontros com a Mari. Ó, encontros com a Mari agora, hein? Que chique. E vai ouvindo conteúdo, porque isso vai ficar guardado em você e aí você já vai mudando a sua visão nos cuidados, tá? Isso vai te ajudando. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a aula? Então, se caso tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, tá bom? Vamos fazer o print da aula, gente? Carmen, a Carmen, acho que quando a Carmen tá, eu lembro dos prints, Carmen. Aí se você sai, minha filha, eu me embanando todo, você acredita, Carmen? Né? Vamos fazer o print da aula, gente? E vamos colocar qual frase na aula de hoje sobre alimentação? O que você acha, Carmen?
que você acha da frase da aula de hoje? Marca na agenda, hein, Elô? Marca na agenda a aula. Sim. Certo? Qual que vai ser a frase de hoje, gente, que a gente vai pôr? Vocês querem dar alguma sugestão? Deixa eu ver aqui. Dá uns prints, vamos fazer o print. Vou pedir pra vocês printarem e colocar nos stories de vocês, vamos lá? Deixa eu ficar sorrindo aqui, né? Aê! E aí, então, você coloca lá nos prints no print da aula. Deixa eu só ver. E aí, sobre alimentação, o que a gente põe? Apetite consciente? Põe hashtag apetite, pode ser? Estimular o apetite familiar. É isso mesmo. Pode ser, Carmen, gostei. Só escreve lá, posta lá nos seus stories e só escreve estimular o apetite seu familiar, tá? Por quê? Vai mostrar que você estudou sobre isso e que você está aprendendo sobre isso, tá? Mostra para as pessoas que você está estudando sim, gente. Mostra para as pessoas que você não é simplesmente, você está simplesmente cuidando. E eu posso falar uma coisa? As pessoas menosprezam, às vezes, quem cuida de alguém ou um cuidador por causa da sua postura, tá? É a sua postura quanto cuidador que precisa mudar, entendeu? Você precisa sim mudar a sua postura e ter uma outra visão sua. Se você está aqui não perdendo seu tempo, mas você está aqui ganhando seu tempo com conhecimento, posta. Mas eu não gosto de me aparecer. Mas as pessoas gostam de te olhar, não gosta? Então posta lá, né? E posta lá e coloca. Eu tô estudando, tô participando de aulas para estudar, tô participando de aulas para aprender a cuidar. E elas vão passar a te respeitar. Vão passar a ver que fala, nossa, olha, ela tá respeitando. Porque infelizmente o ser humano é assim mesmo, né, gente? Então, se posiciona, tá? Se posiciona e posta lá que você tá estudando, sim, ok? Que as pessoas vão começar a ver vocês diferentes, tá? Gostei, hashtag apetite do familiar. Legal, também pode ser, viu, gente? E, que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não esqueci. Vou pedir uma outra coisa. Lá no último post, que eu vou colocar lá, coloca qual foi o seu maior insight nessa aula. Escreve lá nos comentários o que você aprendeu aqui na aula, que foi seu maior insight. Me conta um pouquinho dessa sua história, às vezes, de alimentação, de tentar alimentar. Quem usa sonda, né, nasogástrica ou GTT, se vazou, se às vezes você foi mexer, saiu a sonda. Gente, quantas vezes acontecia isso comigo? Da gente dar banho no paciente, né, entubado, e aí saía a sonda e você, desesperada. E é a gente que passa, sou eu que passo a sonda novamente. Aí a gente passou a sonda novamente, enfim. Mas são coisas que acontecem no cuidado, né? O cuidado não é perfeito. Descola ali a fixação e a sonda sai. E aí é aquela coisa, né? Eu já aviso pra ninguém ligar no horário da aula. Muito bom, Carmen, é isso mesmo. No horário da aula, coloque em modo avião. Por quê? É um assunto importante que vai te ajudar no cuidado, gente. Você não tá vendo uma novela, né? Você não tá vendo uma série, entendeu? Até na série é ligadinho ali. Então, realmente, são gatilhos que fazem com que mostre para o seu cérebro que é assunto importante. E ele grava muito mais. Nossa, Carmen, você tá de parabéns mesmo. Tem muita história, né? Heloísa, coloca lá pra mim. Coloca lá no último post mesmo que eu fizer, coloca lá essas histórias porque eu quero saber. Eu quero saber também, gente, das histórias de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo. Então, a hashtag da nossa aula é hashtag apetite do familiar, pode ser? Então, fica hashtag apetite do familiar, tá bom? E não esqueça, no próximo sábado você tem um encontro comigo às 8 horas da noite, tá bom? Beijo, obrigada, gente.